Bom dia, boa tarde, boa noite, meu lindo. Qualquer hora que você estiver aí no celular. Você não está no celular, mas é celular me assistindo, ou no computador, onde você estiver aí, a gente vai estar conversando com vocês, falando a respeito de mais uma aula fantástica aí de biologia para vocês, certo? Na aula passada, nós falamos a respeito da ecologia, né? Falamos como que os seres vivos se comportavam com o meio ambiente. Na aula anterior, nós falamos a respeito da evolução. A nossa aula de hoje, ela tem mais a ver com a evolução do que propriamente com a ecologia. Por quê? Para você aprender o que você vai aprender hoje, que é a respeito dos seres vivos, a nossa aula de hoje é a respeito dos seres vivos, você tem que entender que a variabilidade de espécies que existe no planeta Terra hoje, ela é originada de uma força evolutiva, das forças evolutivas. Como é que é isso? Porque há uma transformação dos seres vivos. Então você tem um ser vivo e ele se transforma em Saiyajin e vai fazer uma volante, um Kamehameha. Você... Não é isso, meus queridos. Vejam, lembrem-se, todo mundo já tem estruturas inúteis, né? Lembra que a gente falou, você tem 5 dedos, eles são inúteis. Só que a natureza, ela muda, e essa mudança na natureza faz com que aquela estrutura que existia inútil em você passe a ser útil, ela passa a ser, quem não tem essa estrutura passa a ser selecionado pela natureza, e aí nós temos as variedades de espécie de seres vivos que nós temos hoje. Então agora eu vou dar uma explicada para você como é que ocorreu aí, né, da origem da vida, do primeiro ser vivo, até a formação aí dos troncos dos seres vivos de hoje. Muito bem, meus queridos, então agora a gente vai conversar um pouquinho, vou mostrar para vocês aqui como é que vai ser, como é que seria essa evolução do primeiro ser vivo até formar os grupos que originaram, né, os seres vivos que originaram os 5 reinos que a gente vai estar falando na aula de hoje, né? Então, primeiro o que vocês vão ver é o primeiro ser vivo, gente, ele teria que ser um ser vivo extremamente simples. O que ele precisava ter né, para ser considerado um ser vivo? Ele precisava ter um material genético, aqui a gente está fazendo o nosso ser vivo com o DNA, a gente já vai... houveram, né, passos evolutivos até chegar nele, tá? Nesse cara aí, mas a gente já vai direto para ele. Então, primeiro ser vivo com DNA, e a gente teria uma membrana, né, um envoltório celular que era formado inicialmente de proteína, tá? Então, esse primeiro ser vivo, né, com DNA e proteína seria a primeira bactéria, tá? Então, a primeira bactéria, ela vai estar aí andando num mundo onde só tem a sopa primordial para ela se alimentar. Essa primeira bactéria, ela vai evoluir, né, em todas as bactérias que nós temos hoje. Ela vai formar principalmente 2 grupos de bactérias. Um grupo que a gente chama de eubactéria, né, são as eubactérias, e um outro grupo que a gente chama de arquibactérias. Certo? Essas arquibactérias, elas vão formar basicamente o quê? As arquibactérias modernas, né? Por exemplo, as extremófilas, e elas vão formar também as células que nós conhecemos como eucariontes. Como que vai ser, então, a formação dessas células, né, desse grupo de células que a gente conhece como as células eucariontes? A princípio, o que a gente precisava ter? A gente precisava ter uma célulazinha e ela teria o núcleo dela, né, um núcleo bem pequenininho. As bactérias são células bem pequenininhas com um núcleo, um DNA circular, sempre bem pequenininho, nucleoide, né? O que vai acontecer com essa célula?
essa célula ela vai estar lá na sopa primordial, ela vai aumentar de tamanho, mas o DNA dela vai continuar pequenininho, tá? Vai continuar um DNAzinho pequenininho lá no meio. E ela vai aumentar mais de tamanho, e ela ainda vai se manter com o seu DNAzinho pequenininho, tá? O que vai acontecer daí vai ser o seguinte: como o DNA está onde tem a síntese das proteínas, ela está muito distante da membrana, a membrana ela vai fazer prolongamentos, tá? Para chegar próximo até onde está o núcleo e para distribuir essa estrutura nuclear por toda a célula. Esses prolongamentos são chamados de mesossomos. Esse crescimento da bactéria e a formação dos mesossomos para atingir lá melhor síntese, né, melhor transporte da síntese nuclear, vai ser o embrião do que vai originar a célula eucarionte. Como é que vai ser isso? Vejam, esses mesossomos, né, eles vão se especializar e eles vão formar uma estrutura que vai ficar em volta da membrana, vai formar uma membrana, um saco membranoso, né? Ele seria uma coisinha que dava a volta, mais ou menos assim, ó, tá, gente? Ops, isso. Ele daria uma voltinha aqui, ó. Meu desenho é ótimo, né? Um saco membranoso em volta do núcleo. Esse saco membranoso em volta do núcleo a gente vai chamar de membrana nuclear, né, ou carioteca, tá? Esses mesossomos, eles vão se especializar formando dois tipos de tubos, tá? Um grupo de tubos que vai formar vesículas, tá? Vão formar estruturas vesiculares, né, em volta da membrana, e um grupo de tubos que vai formar tubinhos mesmo. Esse das vesículas, eles vão se associar a ribossomos. Eles vão formar o que nós chamamos de retículo endoplasmático rugoso. E esses, né, que não se associam aos ribossomos, que se mantêm na forminha de tubos, vão formar o retículo endoplasmático liso. Então, uma bactéria que se transformou numa grande célula, né, e que tem essas estruturas, a carioteca, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, ela vai ser conhecida como a célula eucarionte. Tá? Lembrem-se, no começo não existia oxigênio no planeta Terra, tá? Aqui, todas essas estruturas aqui são células anaeróbicas, tá? São células que fazem fermentação. Aí o que vai acontecer? O planeta vai estar se modificando e vai estar sendo produzido oxigênio. Esse oxigênio vai estar matando todo mundo que não tem oxigênio. Quem vai sobreviver são células anaeróbicas que conseguem sintetizar, né, que conseguem degradar o oxigênio, e algumas células que fazem realmente um trabalho energético com oxigênio. Esse grupo de bactérias que faz isso vão ser chamadas de bactérias púrpura. O que vai acontecer? Um dia uma célula eucarionte vai encontrar uma bactéria púrpura. E como ela faz com todas as bactérias, ela vai fagocitar, comer a bactéria púrpura. Só que essa bactéria púrpura, ela é uma bactéria especial. Ela tem... ela faz um tipo de síntese especial. E a célula que está fagocitando ela, olha aqui, ó. Vamos desenhar aqui um fagossomo, né? A nossa bactéria púrpura está entrando aqui dentro da célula, tá? Ela vai ser comida pela célula, mas ela não vai ser simplesmente comida, né? Vocês estão vendo que a membrana dela, ela faz um envoltório aqui, ó, em volta da bactéria, que seria o fagossomo.
Então, o que nós vamos ter no final? Nós vamos ter, né, uma membrana, que é a membrana do fagossomo, e nós vamos ter uma outra membrana, que seria a membrana interna da bactéria. Então, essa estrutura aqui, ó, ela vai ter duas membranas, né, e uma estruturinha toda lá dentro dela. Essa bactéria púrpura, certo? Que foi fagocitada, ela vai receber um outro nome. Quando a gente, né, descobriu lá as células e começou a ver que as células tinham estruturas dentro delas, que a gente chamou de organelas, essa organela celular, ela vai ser batizada, né, ela vai ser chamada de mitocôndria. Então, por que a mitocôndria ela tem duas membranas? Porque uma era a membrana da bactéria e a outra é a membrana do fagossomo que fagocitou a bactéria. Tá? Por que a mitocôndria tem DNA próprio? Porque ela tem um DNA de bactéria. Tá? Então, a mitocôndria entrando e passando a fazer dentro das células processos aeróbicos. Então, essa célula eucarionte ela vai deixar de ser anaeróbica e ela vai passar a ser uma célula aeróbica. Essa célula eucarionte com a mitocôndria, ela vai dar origem aos fungos, e ela vai dar origem também a todos os protozoários, certo? E os protozoários vão dar origem a todos os animais. Muito bem. Então aqui, gente, nós já temos a formação de alguns grupos de seres vivos hoje, né? Nós vamos ter as bactérias lá, os fungos, os protozoários e os animais. Só que isso não parou. O que aconteceu? Uma célula eucarionte que tinha lá a mitocôndria, né? Ela vai encontrar de novo, então, ela vai encontrar de novo uma outra bactéria. Só que essa bactéria, a gente conhece ela como alga, tá? Mas ela, na verdade, ela é uma bactéria, ela é uma cianobactéria, certo? E o que ela vai fazer com essa cianobactéria? Exatamente o que ela fez com a bactéria púrpura. Olha só. Ela vai fazer um fagossomo, ela vai fagocitar a cianobactéria, nhoque, comeu ela aqui, né? Vai formar uma estrutura dentro dela com a cianobactéria e a cianobactéria vai estar envolta pela membrana da célula, certo? E essa estrutura, né, formada pela membrana da célula e dentro dessa membrana a cianobactéria, ela vai ser chamada de cloroplasto. Então, tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria, eles tiveram uma origem que foi o quê? A simbiose entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte. A origem dessas duas estruturas, ela é chamada de endossimbiose. Tá? Elas foram formadas por uma endossimbiose. Muito bem. Olha só, gente, o que nós vamos ter então aqui? Nós vamos ter as bactérias formando o reino Monera, certo? Formado pelas bactérias, tá? Nós vamos ter os fungos originando o reino Fungi. Nós vamos ter essa estrutura aqui, ó, ela vai formar o quê? Ela vai formar todas o que nós chamamos de protoalgas, e as protoalgas elas vão dar origem aos
vegetais. Então, as protoalgas e os protozoários, eles vão dar origem ao reino protista, os animais ao reino animal e os vegetais ao reino vegetal. Então aqui, meus queridos, vocês têm as células, tronco, as células, né, tronco não é um bom nome hoje em dia, as células primordiais que originaram todos os 5 reinos animais. O reino Monera, o reino Fungi, o reino protista, animal e vegetal, certo? Todos eles foram formados através dessa endossimbiose das células lá no começo da formação do nosso planeta. Beleza, meus queridos? Os seres vivos existem no planeta, né, milhões e milhões de anos. Quando o homem, né, começou a estudar os seres vivos, o homem ele tem uma necessidade de arrumar tudo bonitinho. Nem todos os homens são arrumados, né? Nem todos os homens... Eu, por exemplo, sou um homem que lava a louça, arruma a cama, não deixa o chinelo jogado, né? Minha mulher nunca me deu uma bronca na vida, né? Eu arrumo a casa, faço faxina, sou um exemplo. Mas a maioria dos homens que vocês têm por aí, não, né? Não fazem isso. Então, alguns homens gostam, como eu, gostam de organizar as coisas. E tinha um cara aí, você está vendo aqui na nossa imagem agora, esse cara bonito aí, o Linneu. O Linneu, ele gostava de organizar, e ele começou então a fazer a organização dos seres vivos. Tá? A gente vai falar daqui a pouco, na próxima aula, um pouco mais sobre a organização dos seres vivos propriamente dita. Na aula de hoje, vocês precisam entender que essa historinha que eu contei para vocês agora, ela mudou essa organização que o Linneu começou, tá? Por quê? Porque os estudos de DNA, eles viram a necessidade de criar uma nova classe taxonômica. O que é isso, professor? Classe taxonômica são as divisões que o homem fez para colocar os seres vivos. Então, cada gavetinha que o homem fez para colocar um grupo de seres vivos, ela é uma classe taxonômica. Vocês já sabem, né? Nós temos lá as principais classes taxonômicas, né? Reino, filo, a gente vai falar delas na próxima aula. Classe, ordem, família, gênero, espécie, a gente vai falar delas todas. Mas, com o advento do DNA, com essas descobertas, depois dessa historinha que eu contei para vocês, nós vamos ter a necessidade de formar a classe que a gente chama de domínio. Vejam, foram formados 3 domínios, tá? O primeiro domínio, você está vendo aqui, é o domínio arqueia, tá? Quais são as características do domínio arqueia? O domínio arqueia, ele é formado por bactérias. Essas bactérias, elas são basicamente 2 grupos de bactérias. As bactérias chamadas metanogênicas. As metanogênicas, gente, são bactérias que, ao invés de fazer a síntese que a gente conhece lá com a fotossíntese ou a quimiossíntese, elas fazem um tipo de quimiossíntese, só que ao invés de usar o gás carbônico, elas usam o metano, tá? E um outro grupo de bactérias muito loucas, que são as extremófilas. Então você está vendo aí a figura das metanogênicas, que, na verdade, você não está vendo a figura das metanogênicas, você está vendo a figura de um lago de metano submarino, né? Olha, parece que tem água debaixo d'água, né? É um lago de metano formado pela biossíntese dessas bactérias. Agora nós vamos falar de um outro grupo de bactérias que são as extremófilas, né? Nas extremófilas nós vamos ter mais 2 grupos, são as termófilas, que são essas bactérias que vivem aí em poços vulcânicos, um troço muito louco. Elas conseguem, gente, ter sínteses biológicas acima dos 100 graus Celsius. Então, você sabe que se nós formos aquecidos acima dos 40 e poucos graus Celsius, que a gente chama de febre, né? As nossas sínteses biológicas, a química do nosso corpo para de acontecer e a gente morre por falência das reações químicas das células, certo? Essas bactérias, elas conseguem, né?
as nossas proteínas elas se desnaturam e param de funcionar, as enzimas principalmente, tá? Essas bactérias elas têm enzimas que continuam funcionando, né? Na verdade, elas funcionam acima de 90, próximo aos 100 graus Celsius, tá? E um outro grupo de bactérias que são as halófilas. Essas são muito doidas, né, gente? Quando a tua bisavó queria conservar alguma coisa, ela pegava, vamos supor, faz carne, né? Não tem freezer, não tinha freezer na época da bisa, né? Antes da bisa, né? Tataravó, não tem freezer na época da tataravó. Como é que a tataravó fazia quando ela matava o boi? Ela pegava a carne do boi e fazia um charque. Olha que bonito aí o charque, né? Ela salgava. Por quê? Porque com o sal a carne se torna um meio hiperosmótico e a bactéria que cai ali, ela vai perder água para o sal da carne, vai se desidratar, vai morrer. Então as bactérias, era uma maneira de conservar a carne, que apodrece por causa da ação das bactérias, né? Você matava toda a bactéria que caía em cima da carne, usando sal. Só que essas bactérias halófilas, elas vivem em cima de pedras de sal. Olha que doido, tá? Então são a domínio arqueia, dois grupos de bactérias, as metanogênicas e as extremófilas, certo? Quais são as características da arqueia? Então tá aparecendo aí para você. As características da arqueia são as paredes celulares sem peptidoglicanas, tá? São moléculas muito doidas, a gente vai falar delas um pouco mais para frente. Os lipídios da membrana plasmática delas, eles são ramificados e elas possuem introns no DNA. Gente, essa questão dos introns no DNA, a gente vai falar melhor um pouco depois, mas vocês agora precisam saber essas três características do domínio arqueia, então. Paredes celulares sem peptidoglicanos, lipídios ramificados e introns na membrana plasmática. O outro domínio que nós vamos ter é o domínio bactéria. O domínio bactéria, ele tem basicamente todas as bactérias que a gente encontra hoje, né? Que não são esses dois grupos que eu citei anteriormente. Quais são as características principais do domínio bactéria? Primeiro, a parede celular, ela tem peptidoglicanas, certo? Os lipídios, eles não são ramificados na membrana plasmática e também o DNA não tem introns, tá? Então essas são as características do domínio bactéria. E o outro domínio é o domínio eucária, que é o domínio que pega nós, né, os seres humanos. Quais são as nossas características? E aí compartilhado com todos os eucariontes. Nós não temos peptidoglicanas na parede celular. Nós, no caso, não temos parede celular, mas os eucariontes que têm parede celular não têm peptidoglicano na parede celular. Os lipídios da membrana plasmática não são ramificados, isso deixa a nossa membrana bem fluida, bem legal. E nós temos introns no nosso DNA, tá? Então essas são as características do nosso grupo, gente. Então, formação desses três domínios, tá? Junto com essa historinha que a gente falou para vocês hoje, isso são as características aí do começo dos seres vivos, tá? Para a gente poder começar a estudar e entender os seres vivos, tá? Nas próximas aulas a gente vai falar melhor para vocês a respeito da classificação e das características dos seres vivos. Beleza, gente? Um beijo, até lá!